2. O liberalismo de Friedrich August von Hayek. Existem apenas indivíduos. Discípulo de Mises, primo de Wittgenstein, amigo íntimo de Popper, F. A. von Hayek, 1899-1992, primeiramente professor em Londres e depois em Chicago, e finalmente em Friburgo, na Brisgóvia, autor de célebres obras de economia, sociologia e politologia, foi condecorado com o Prêmio Nobel para a Economia em 1974. O primeiro objetivo polêmico de Hayek é o coletivismo metodológico, ou seja, a ideia, errada e difundida, de que aos conceitos coletivos, sociedade, Estado, partido, classe, capitalismo, etc., corresponda uma entidade substancial qualquer, diferente, independente e autônoma em relação aos indivíduos. Hayek, como seu mestre Mises, defende o individualismo metodológico. Existem apenas indivíduos. Apenas os indivíduos têm ideias e agem, e sua ação é seguida, em linha geral, pelas consequências não intencionais em cuja análise consiste, na opinião de Hayek, a tarefa exclusiva das ciências sociais teóricas. Os construtivistas abusam da razão. A necessária emergência de nossas ações das consequências não intencionais é um argumento que Hayek lança contra outro alvo polêmico, ou seja, o construtivismo. O construtivismo consiste na ideia pela qual o homem, dado que criou ele próprio as instituições da sociedade e da civilização, deve também podê-las alterar a seu bel prazer, de modo que satisfaçam seus desejos e suas aspirações. Contra essa presunção, Hayek insiste que eventos e instituições sociais são de fato sempre fruto da ação humana, mas nem sempre resultados da ação intencional. E se as coisas caminham assim, cartesianos, iluministas e positivistas são todos construtivistas, abusam da razão, da mesma forma que do socialismo inteiro. Conhecimentos dispersos entre milhões e milhões de homens. A presunção fatal, os erros do socialismo, 1988, é o título do último livro, O Testamento Intelectual de Hayek. O socialismo inteiro está doente de construtivismo, como demonstram também a teoria e a prática da planificação centralizada econômica. A planificação centralizada não é praticável porque abole o cálculo econômico. Sobre esse ponto, Hayek está de acordo com Mises. Mas ele acrescenta que os conhecimentos particulares de tempo e de lugar estão dispersos, espalhados entre milhões e milhões de homens, motivo pelo qual, se quisermos resolver os problemas, será preciso fazer com que as decisões sejam descentradas, que os problemas sejam resolvidos com um sistema competitivo. A concorrência é um caminho para a descoberta do novo. Quem possui todos os meios, estabelece todos os fins. De tudo o que até agora foi dito, bem se compreende que nossa liberdade se apoia sobre nossa ignorância. Se quisermos que os problemas sejam resolvidos, os indivíduos devem ser deixados livres para usar seus conhecimentos, fazer suas propostas, apresentar alternativas às soluções vigentes, criticar. A planificação centralizada é, portanto, impraticável, mas ela é também o meio mais eficaz para destruir a liberdade. E isso porque, escreve Hayek em Rumo à Escravidão, 1944, que o controle econômico não é o simples controle de um setor da vida humana que pode ser separado do resto, é o controle dos meios para todos os nossos fins. Quando um parlamento se torna tirano. Pode-se perder a liberdade não só com os regimes que abolem a propriedade privada dos meios de produção, mas também com os regimes parlamentares, nos quais a maioria tem um poder ilimitado, caindo a fundamental distinção entre lei, abstrata, surgida por via espontânea, que não se orienta para fins específicos, é a longo termo, conhecida e certa com antecedência, e a legislação, providências administrativas desejadas pela maioria e dirigidas a fins específicos.
Leis abstratas e gerais são, para exemplificar, as 3 leis de Hume: a estabilidade da posse, a cessão por consenso comum e a observância dos pactos. A verdade é, afirma Hayek em Lei, Legislação e Liberdade, volume 1, 1973, volume 2, 1976, volume 3, 1979, é que a soberania da lei e a soberania de um parlamento ilimitado são inconciliáveis. E a fim de manter bem distinta a ordem espontânea da lei em relação à ordem constituída da legislação, Hayek propõe um modelo constitucional que consiste em uma Assembleia Legislativa, a única que pode modificar as normas abstratas às quais está confiada a defesa da liberdade individual, e uma Assembleia Governativa, que exprime o governo para a gestão dos negócios. A atenção para com os desfavorecidos. Um ponto importante do liberalismo de Hayek é a atenção pela defesa dos mais fracos. A grande sociedade pode ser solidária com os mais fracos, e pode sê-lo porque é rica, mas também deve sê-lo, porque aqueles que sofrem condições adversas, que podem atingir qualquer pessoa, não têm mais a rede protetora dos pequenos grupos nos quais a humanidade viveu por milhões e milhões de anos. 3. O intervencionismo de John Maynard Keynes. O mercado, sozinho, não é suficiente. Consultor do governo e representante da Grã-Bretanha no exterior, no fim da Primeira Guerra Mundial participa da Conferência de Paz com a Alemanha, foi um dos protagonistas dos acordos de Bretton Woods, governador do Banco da Inglaterra, John Maynard Keynes, 1883-1992, é autor de um dos livros mais influentes deste século, Teoria Geral da Ocupação, Interesse e Moeda, 1936. Embora pretendendo salvar o regime da propriedade privada, Keynes considerava infundadas as pretensões do liberalismo. O grande desemprego que se espalhava entre o final da década de 1920 e os inícios da década de 1930 estava demonstrando, na sua opinião, que um sistema econômico deixado livre de funcionar em base apenas pela lei do mercado não leva necessariamente ao bem-estar de todos e ao pleno emprego, porque é necessária a intervenção do Estado. A ideia de fundo de Keynes é que o nível de emprego é determinado pela soma dos consumos e dos investimentos, de modo que se diminuem os consumos ou diminuem os investimentos, crescerá inevitavelmente o número dos desempregados. Por isso, Keynes se lança contra a virtude privada que é a poupança. A poupança não incrementa os consumos e acaba como vício público. E se os privados não consomem, o Estado deve intervir. Tanto que se, em períodos de crise, o governo pagasse os desempregados para fazerem buracos nas ruas e depois enchê-los novamente, tomaria uma medida economicamente sagaz, porque colocaria em circulação o dinheiro e com isso ativaria os consumos e colocaria em movimento o sistema produtivo. Capítulo 2. Desenvolvimentos da teoria econômica. O marginalismo austríaco e o intervencionismo de John Maynard Keynes. 1. A Escola Austríaca de Economia. O primeiro volume de O Capital sai em 1867. Pois bem, em 1871 saem em Viena os Princípios de Economia Política de Karl Menger, 1840-1921. E na Inglaterra, a Teoria da Economia Política de William Stanley Jevons, 1835-1882. 3 anos mais tarde, em 1874, são publicados na França Os Elementos de Economia Política Pura, de Léon Walras, 1834-1910. Essas obras constituem os clássicos da economia neoclássica ou marginalismo, cuja pars destruens consiste na rejeição da teoria do valor-trabalho, enquanto a pars construens está na proposta da lei da utilidade marginal decrescente.
A teoria do valor-trabalho deve ser abandonada porque é contrária à experiência, e a lei da utilidade marginal decrescente diz que, à medida que um indivíduo adquire unidades a mais de uma mercadoria, aumenta a satisfação ou utilidade total que dela extrai, mas não em medida proporcional, ou seja, ela aumenta segundo uma taxa decrescente até um máximo final, para além do qual o acréscimo de uma unidade não só não produz mais nenhuma utilidade, mas até inutilidade. A. Seldon, F. G. Penance. Ou, com as palavras de Carl Menger, o valor de uma unidade da quantidade de um bem disponível para um indivíduo é igual à importância da mais fraca satisfação por meio de uma unidade da quantidade total do bem. Menger, o fundador da Escola Austríaca de Economia. Fundador da Escola Austríaca de Economia foi Carl Menger, o qual, contra os ataques de Gustav Schmoller, chefe da jovem escola histórica alemã de economia, que pretendia reduzir a economia à história de fatos econômicos, quer restabelecer os direitos da teoria econômica. Concebeu como trabalho principal do cientista social a análise das consequências não intencionais das ações humanas intencionais, e mostrou como a maior parte das instituições sociais, principalmente as mais importantes, a linguagem, a moeda, etc., são fruto de ações dirigidas a outros objetivos. Seguidores de Menger foram Eugen von Bohm-Bawerk, 1851-1914, e Friedrich von Wieser, 1851-1926. Do primeiro devemos recordar a obra monumental Capital e Interesse, do segundo, A Lei do Poder. A Escola Austríaca de Economia e a contribuição de Ludwig von Mises. A terceira geração da escola austríaca encontra seu representante mais ilustre em Ludwig von Mises, autor de obras como O Socialismo, 1923, A Ação Humana, 1940 e O Estado Onipotente, 1944. Mises percebera desde a década de 1920 a impossibilidade do cálculo econômico e, portanto, de uma economia racional naqueles países fascistas, marxistas, comunistas que tivessem abolido a propriedade privada dos meios de produção. Defendeu o individualismo metodológico, apenas os indivíduos raciocinam, pensam e agem. E insistiu sobre a ligação inexsolúvel entre economia de mercado e Estado de Direito. Com efeito, a liberdade de imprensa seria um puro engano se todas as papelarias e todas as tipografias pertencessem ao Estado, ou seja, à facção no poder. Da mesma forma, a liberdade de reunião também seria um engano se todos os edifícios, incluindo as igrejas, pertencessem ao Estado, ou seja, à facção no poder. Mercado, lógica de ou economia de. Fisicamente, o mercado indica o lugar em que se realizam contratações de mercadorias e de serviços, e em consideração da extensão, pode ser do bairro, citadino, regional, nacional, europeu, mundial. Conceitualmente, o mercado ou a economia de mercado é sinônimo de economia confiada à iniciativa privada ou à livre concorrência. Torna-se também sinônimo de economia na qual os consumidores são livres para expressar suas demandas sobre o mercado e os produtores são livres de satisfazê-las, talvez até de incentivá-las com a publicidade comercial. E eis aqui Hayek, a definição mais moderna de mercado como o ótimo mecanismo para a coleta e a transmissão de informações que, possuídas por milhões de homens, não poderiam ser posse de nenhum centro de decisão. E eis aqui Mises. O mercado orienta as atividades dos indivíduos na direção em que servem melhor às necessidades dos próprios semelhantes. É um processo realizado pelas interações dos diversos indivíduos que cooperam na divisão do trabalho. As forças que determinam o estado perenemente mutável do mercado são os juízos de valor dos indivíduos e as ações dirigidas por seus juízos de valor. O estado do mercado a cada instante é a estrutura do preço. Os preços dizem aos produtores o que, como e em qual quantidade produzir.